É, torcedor vascaíno, vem pedreira pela frente. Domingo é dia de Vasco da Gama e Palmeiras. E ontem vivia-se a expectativa de que o Palmeiras não fizesse um bom resultado na Colômbia para ir com o time misto no próximo domingo contra o Vasco da Gama. Isso acabou não acontecendo. O Palmeiras de fato passou o carro no Deportivo Pereira, fez 4-0 e para desilusão, tristeza ou para piora de nós torcedores vascaínos, o Palmeiras até chegou a poupar alguns atletas na segunda etapa. Mas vambora! Com o Ramon Reu Dias, com o Pablo Veguete, com o Dimitri Payet e companhia, vamos que vamos torcer para o milagre do Allianz Parque. Mas enfim, torcedor, é claro, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre essa partida importantíssima contra a equipe do Palmeiras nesse próximo domingo. Falaremos também sobre algumas informações importantes do nosso elenco vascaíno. Falaremos aqui neste Acorda Vascão sobre a situação do lateral direito Gabriel Dias, que ficou quase um ano fora por uma grave lesão e acabou saindo após entrar na partida contra o Atlético Mineiro. Ficou apenas 11 minutos em campo e acabou tendo mais uma lesão. A gente vai trazer informações sobre a situação do atleta, falar sobre Pablo Veguete, que ganhou uma premiação lá da Federação da Argentina, falar sobre VAR também, porque ontem foi aí divulgado os áudios do VAR, daquela penalidade máxima clara e não marcada em cima do Gabriel Peck. Vamos trazer também essas informações a vocês, falar sobre Maracanã, uma Acorda Vascão muito movimentada, é claro, com muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, rapaziada, quero primeiramente agradecer pela presença de todos e deixar bem claro a você que está aí do outro lado que nós estamos aqui 3 vezes ao dia, com muita informação, muito conteúdo, muita vascainidade e muita seriedade naquilo que a gente fala. E é claro, eu conto com a sua ajuda. Você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o canal, dê esse voto de confiança, se inscreva no canal do Gigante Vasco, eu conto com a sua ajuda. Já você que já está aqui todos os dias, já curte o nosso conteúdo, porém ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo, é rápido, é fácil, ajuda muito o nosso crescimento, então se inscreva no canal, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo, conto de verdade mesmo com a sua ajuda. Porque aqui é Vasco e como a gente sempre fala, vascaíno ajuda vascaíno. Mas vambora, né, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão, né, esse primeiro vídeo desta quinta-feira que promete ser bastante agitada, como vem sendo todos os últimos dias dentro do nosso Vasco da Gama, falando primeiramente sobre a partida desse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. O Vasco domingo terá um grande adversário pela frente. O Vasco nesse próximo domingo enfrentará uma equipe que nessas últimas temporadas vem colecionando títulos, uma equipe que nesse momento no Campeonato Brasileiro está na segunda colocação, é o vice-líder do Brasileirão com 2 pontos à frente do terceiro colocado e a 11 pontos atrás do Botafogo, uma equipe que vem jogando muita bola e uma equipe que ontem entrou em campo pela Copa Conmebol Libertadores. O Palmeiras enfrentou o Deportivo Pereira pelas quartas de final da Liberta. Havia expectativa por parte da torcida vascaína, é claro, a gente é Vasco pra caramba, então se tiver que secar o Palmeiras, a gente vai secar o Palmeiras, se tiver que secar o Atlético, a gente vai secar o Atlético, independente das amizades que tem entre a torcida. A gente, é claro, quer ver o bem do nosso Vasco da Gama, a gente quer ver o bem do Palmeiras, quer ver o bem do Atlético, mas é o Vasco em primeiro lugar. E a gente ontem falou, poxa, Palmeiras vai jogar contra o Deportivo Pereira na Colômbia, perdendo pelo placar de 1-0, um empate, ou até um placar magro, vencendo pelo placar de 1-0, domingo contra o Vasco, o Abel não deve entrar com o time titular, deve colocar um misto ou até um reserva, já avisando a partida da semana que vem que vai acontecer no Allianz Parque contra o mesmo Deportivo Pereira. Então tenho certeza que a grande maioria da torcida vascaína, se você foi um desses, sentou ontem na televisão, colocou na emissora e assistiu Palmeiras e Deportivo Pereira esperando um resultado negativo do Clube Paulista. Não aconteceu. O tiro saiu completamente pela culatra, porque o Palmeiras não ganhou. Goleou o Deportivo Pereira pelo placar de 4-0 e construiu praticamente o placar já para a próxima partida que estará acontecendo na semana que vem no Allianz Parque. Inclusive o Palmeiras até poupou alguns atletas, o que dá indício do que irá acontecer no próximo final de semana. Atletas, para vocês terem noção, como
Rafael Veiga não ficou até o final do jogo. O Dudu não ficou até o final do jogo. Gabriel Menino não ficou até o final do jogo. Zé Rafael não ficou até o final do jogo. E o Piquerez não ficou até o final do jogo. Um dos jogadores mais importantes, os principais, saíram antes dos 90 minutos acabar. O que indica, volto a repetir, que estão sendo poupados para entrar em campo contra o Vasco. Ah, Lucas, você tem medo do Palmeiras? Não, não tenho. Botafogo ganhou lá no Allianz Parque, outros times venceram o Palmeiras no Allianz Parque. Por que o Vasco não pode vencer? O Vasco hoje é um time que joga bola, o Vasco hoje é um time taticamente e tecnicamente forte. O Vasco nesse último domingo não venceu, passou o carro no Atlético Mineiro. Para quem acompanhou o jogo do Vasco e Atlético sabe, o Vasco passou o carro no Atlético, foi superior em diversos aspectos, principalmente no aspecto de finalizações. Vencendo por 1-0, o Vasco conseguiu chegar mais ao gol do Atlético. Vencendo por 1-0, o Vasco conseguiu levar mais perigo e ficou mais perto de chegar ao segundo gol do que o Atlético de chegar ao empate. Se foi superior ao Atlético, por que não poderá ser superior ao Palmeiras? Então, rapaziada, agora nesse momento é acreditar. Dificilmente, para aquele torcedor que esperava, o Palmeiras irá com o time misto. Mas vambora, vamos partir para cima. O Vasco ontem realizou mais um treino. Você tem o Moacir Barbosa avisando, é claro, essa partida. Hoje, quinta, terá mais um treino. Amanhã, sexta, terá mais um treino. E sábado finaliza a preparação para esse grande clássico do futebol brasileiro. Lucas, Payet, alguma novidade? Ainda não. É aguardar. O Vasco hoje está por detalhes para que Dimitri Payet possa ser regularizado e estar à disposição do técnico argentino Ramon Angel Dias para este próximo domingo. Lembrando, ele é um atleta europeu, é francês, então dificulta mais na tirada do visto do futebol brasileiro. Mas há uma grande expectativa para que ele venha a ser regularizado até a data limite, que é amanhã, sexta-feira, que ele tem que aparecer no bid da CBF, para que no próximo domingo possa estar em campo. Um baita reforço também que o Vasco poderá ganhar para esse jogo contra o Palmeiras. E olha, torcedor, se o Vasco pode ganhar esse reforço do Dimitri Payet, infelizmente não tenho boas notícias para trazer aqui a vocês sobre Gabriel Dias. Pois o que acontece, torcedor? Gabriel Dias, que não jogava há mais de um ano, por ter sofrido uma grave lesão no joelho. Essa lesão, inclusive, afastou o Gabriel Dias por muito tempo dos gramados, fez com que ele tivesse que passar por um processo cirúrgico complicado, um processo de recuperação longo. Entrou em campo no último domingo contra o Atlético Mineiro. Porém, ficou apenas 10 minutos. Infelizmente, acabou acontecendo uma nova contusão. E foi confirmada ontem que é uma contusão, uma lesão na coxa direita. Uma lesão que se diz sobre músculo, uma lesão muscular e não uma lesão com caso cirúrgico. O que aconteceu com Gabriel Dias? Sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa. Ontem o Jornal Lance foi o primeiro a informar sobre o resultado dos exames. E a informação que nós temos é que ainda não há um tempo estimado de recuperação do atleta. O Vasco não divulgou o grau da lesão, então exatamente por isso ainda não temos a noção de quanto tempo Gabriel Dias ficará de fora. No entanto, o GE ontem trouxe uma informação importante. Deixou bem claro que essa lesão do Gabriel Dias é uma lesão complicada. E devido a isso, a expectativa é que Gabriel Dias desfalque o Vasco num tempo mínimo de 2 partidas. Ou seja, realmente num tempo mínimo de 2 semanas. Se jogo contra o Palmeiras, Gabriel Dias não deve estar presente, ou aliás, não estará presente. E no jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, lá no próximo final de semana, também Gabriel Dias não poderá estar à disposição. Então, com isso, o Vasco vai de Bambu ainda como titular e permanecerá com Pumita Rodrigues entre os reservas. Ué, Lucas, o Pumita não é reserva? Não. Na partida passada, em que o Gabriel Dias foi relacionado, o Pumita nem sequer foi relacionado para o jogo. Então voltaremos com o Pumita novamente para essa partida contra a equipe do Palmeiras. E falando em elenco, rapidinho, uma informação importante, bem legal de trazer aqui a vocês. Pablo Vegetti, como você preferir chamar, ontem o argentino recebeu aí o prêmio da AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina. Esse prêmio chegou, ele recebeu esse prêmio, né, essa premiação por ter sido o artilheiro do Campeonato Argentino com 13 gols marcados. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, a plaquinha diz: a Liga Profissional de Futebol felicita, parabeniza Pablo Vegetti, atacante, centroavante do Belgrano de Córdoba, por ter se consagrado goleador do torneio da Liga 2023 com 13 gols. Então, Pablo Vegetti marcando a presença, sendo o artilheiro do Campeonato Argentino e sendo recompensado com essa plaquinha na noite de ontem. Hoje temos o Pirata aí no nosso ataque, 3 jogos, 2 gols marcados, uma bola na trave nesse último domingo, participou do gol, inclusive do Serginho, com uma cabeçada que acabou dando rebote e o Serginho aproveitou. Então, com toda certeza, será uma peça importantíssima aí, né, para esse time do Gigante da Colina. Esperar que domingo, contra o Palmeiras, Pablo Vegetti possa novamente brilhar com a camisa Cruz Maltina.
E olha, torcedor, já que a gente vem falando muito sobre esse domingo, sobre esse jogo entre Vasco e Atlético, vamos já entrar num assunto que também fala sobre essa partida. É um assunto que revolta. Se o torcedor vascaíno se revolta com o Maracanã, com São Januário, com aquilo que vem acontecendo no TJRJ, o que estará acontecendo hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, temos que nos revoltar e nos revoltamos também com o VAR. Pois a CBF, na tarde de ontem, divulgou o áudio do VAR daquele lance que o Gabriel Peck teve a camisa puxada. E o Sereni comentou também sobre esse lance. Lucas, quem é o Sereni? O Sereni é o diretor de arbitragem, acredito que eu posso falar dessa maneira. É quem gerencia, é o presidente da comissão de arbitragem da CBF. Então, primeiro, dá uma olhada no que o VAR falou desse lance. As pessoas que estavam na cabine do VAR falou sobre esse lance. E depois, retorne aqui para a gente trazer a vocês o posicionamento do presidente da comissão de arbitragem sobre essa penalidade nítida, clara e, infelizmente, não marcada no último domingo. Puxão, não sei se tem verdade, cara. Ele falou que pra ele Não tem impacto. Quer que segure ou não? Segure não. Não foi. Ah, Sim. interfere na batida. Então, como vocês viram aí no áudio do VAR, uma bagunça, uma confusão danada, mas dá para se ouvir que em palavras é dito, não houve força, né, excessiva ou não houve um contato suficiente que prejudicasse o Gabriel Peck na finalização do lance. Vamos lá. Parece brincadeira. Peck pode ter suas limitações, mas sabemos muito bem que no lance cara a cara com o goleiro, se ele tivesse totais condições de dar um chute, ele não iria dar o chute daquela maneira. De qualquer outra forma sairia o chute, menos da forma que saiu nesse último domingo contra o Atlético Mineiro. Então, o contato, o puxão, é claro que impactou. Falar que um puxão desse não impactou é uma vergonha pra mim. Mas para a comissão de arbitragem, pro VAR, melhor dizendo, que estava no comando naquele domingo, pro próprio Braulio da Silva Machado, o impacto não foi o suficiente para prejudicar o Gabriel Peck na jogada. Porém, pior do que ouvir o VAR foi ouvir o posicionamento do presidente da comissão de arbitragem, do Wilson Seneme, pois ele reconheceu que a camisa do Gabriel Peck foi puxada, para ele foi puxada, mas ele entendeu que não houve o pênalti, pois assim como o VAR disse, ele complementou. Foi uma ação que não impactou no chute do jogador. E aí, só antes de concluir, às vezes, e grande parte da imprensa, reclama de atletas que não caem no chão. Eu tenho certeza que se o Gabriel Peck tivesse caído no chão no domingo, a penalidade máxima teria sido marcada. Então reclamam, às vezes, de situações que quando ela não é feita, o pênalti não é marcado. Reclamam tanto, né, pro jogador não se jogar. Quando ele não se joga, tenta seguir o lance, a penalidade e a infração também não é vista pela arbitragem. Mas enfim, dê uma olhada aí nas palavras de Wilson Seneme sobre o que ele achou desse lance polêmico do VAR no último. A gente tem que analisar se esse ato de segurar a camisa brevemente do jogador fez com que ele, né, impedisse seu movimento de jogar a bola. Perfeito. Isso é muito importante aqui novamente, tá? Vamos lá? Segurar o equipamento, né? A camisa e o equipamento. Ok? Né? E na nossa visão, mais uma vez, nós vemos que apesar, sim, o jogador segura a camisa, é verdade. Mas o jogador atacante consegue bater na bola e não estava desequilibrado para bater na bola. Tanto é que ele tira do goleiro. Ele consegue tirar a bola do goleiro. Né? Olha, ele consegue realizar os movimentos dele, só que ele tira muito do goleiro e ela acaba saindo. Então não foi em virtude, na nossa visão, né, Pérez? Sim. É sempre importante isso, claro. para a gente estabelecer aqui que são interpretações e cada um tem o direito de ter a sua. Dono da verdade. Não tem dono da verdade, não. Mas a interpretação e a experiência que a gente tem, né, de regra de jogo e do futebol, né, nos mostra que essa ação é uma ação natural, dentro do limite natural dos movimentos, que não impactou a execução final do chute desse jogador. Né? E houve a checagem VAR também? Também houve. Torcedor vascaíno, é complicado, né? O Vasco se posicionou, inclusive, sobre a arbitragem desse último domingo novamente, assim como já havia acontecido com o RB Bragantino, naquela arbitragem também muito ruim do Daronco, duas arbitragens seguidas ruins para o Vasco da Gama, Daronco e agora o Braulio da Silva Machado. Então o Vasco se posicionou, fez reclamações formais já à CBF, porque realmente foi penalidade máxima clara. Quem não viu penalidade máxima daquele lance, realmente tá precisando aí de um óculos ou algo do tipo. Porque foi um pênalti claro, puxão claro.
Não tem como negar. Mas enfim, é o que eu sempre falo, é contra tudo e contra todos. E olha, a situação do contra tudo e contra todos é tão real que não para na arbitragem, ela se estende, né? Se estende a Maracanã, se estende a São Januário, e exatamente pelo motivo do Maracanã não poder ser utilizado, porque parará agora, a pedido do próprio consórcio, que é a dupla Fla-Flu, e parará novamente para a final da Libertadores. O Maracanã passará por um longo período sem o gramado ser utilizado para a preparação da final da Libertadores, que já estava previsto no calendário. A partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Vasco será realizada no estádio Mané Garrincha, está prevista para acontecer em Brasília. Essa foi a informação que nós tivemos ontem e já estamos trazendo aqui a vocês. Outra informação, a gente já trouxe ontem, também é importante trazer. Lucas, por que o Maracanã está fechado? Informações ontem do jornalista Vene Casagrande, um baita setorista, é que o próprio Flamengo e Fluminense determinaram o fechamento do Maracanã não apenas para cuidar do gramado, mas por um receio de que a partida que vai acontecer no próximo dia 16 de setembro, entre Vasco e Fluminense, fosse mandada no Maracanã. Esse jogo é mando do Vasco, e caso o Vasco viesse a mandar o jogo no Maracanã, o Fluminense ficaria apenas com 10% da carga e iria para o setor norte. Algo que deixaria eles completamente revoltados. Então eles já se preparando, já se resguardando quanto a isso, fechou as portas do Maracanã. E a situação é tão ridícula que se no dia 17, um dia após Vasco e Fluminense, tiver a primeira partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, Maracanã será reaberto apenas no dia 17 e não no dia 16. Então, coisas incoerentes, coisas que revoltam o torcedor. Mas bobos são eles, que quem sai prejudicado é o próprio Flamengo e Fluminense, que não tem casa. Aonde eles vão jogar agora nesse período sem Maracanã? Fica a pergunta. Flamengo tentou Itaquera, mas já ouviu o não. O Flamengo queria jogar contra a equipe do Atlético Paranaense no próximo dia 13 em Itaquera, mas o Corinthians não liberou. E agora o Flamengo está procurando aí um outro lugar para chamar de casa. Façam um estádio. É isso que eu falei no vídeo de ontem. Façam um estádio. Maracanã é de vocês. A forma como vocês estão tratando o Maracanã chega a ser algo vergonhoso. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda, né, dessa quinta-feira. Já estaremos aí de volta com Fala Gigante. Logo após também temos o Boa Noite Gigante na parte de noite. Uma quinta-feira cheia e agitada. A gente conta muito mesmo com a sua ajuda, com o seu apoio, com o seu like, com o seu gostei. De vascaíno para vascaíno. Tranquilo? Então se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso vídeo. Pois como sempre falamos aqui, vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E saudações vascaínas.